Fala aí, eu sou o Paulo do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre redes de difração, ok? Bora lá então, né? Bom, o enunciado diz o seguinte: uma rede de difração com D, né, a distância entre as fendas de 1,5 micrômetros, é iluminada por uma luz com um comprimento de onda igual a 600 nanômetros para vários ângulos de incidência. Ok? A incidência não é normal aqui. Aí ele diz: faça um gráfico para o intervalo de 0 até 90 graus do ângulo entre a direção de incidência e a direção do máximo de primeira ordem. Estudo em função do ângulo de incidência. Ok? Maravilha, né? Então vamos entender primeiro o nosso exercício. Então, passo 1, entendendo o nosso problema. Então, aqui a gente tem as nossas fendas, né? O feixe passando por elas, a largura das fendas é Dzinho, e aí o meu ângulo de incidência ele é psi, ok? E aí θ é o ângulo entre os feixes e o máximo central, né? Então a direção do máximo de primeira ordem a gente chamou de θ, ok? Só que se a gente prolongar essa linha aqui, a gente tem o que? Na verdade, essa vai ser a direção de incidência, ok? Então ele fala o seguinte, ele quer saber qual é o ângulo entre as direções de incidência e a direção do máximo de primeira ordem, ok? Então, só disso eu consigo ver que esse ângulo aqui vai ser θ mais psi, ok? Então, seja φ o ângulo entre a direção de incidência e o máximo de ordem 1 ou de primeira ordem, eu consigo ver que o meu φ, esse φ vai ser igual a psi mais θ. Ok? Maravilha, né? Então agora passo 2, determinar o θ, né? Então como é que a gente determina o nosso θ? A gente pode utilizar a equação para o máximo de ordem m, que leva em consideração o ângulo de incidência. Então os meus máximos, né, o máximo de ordem m, eles vão satisfazer o seguinte, que a diferença de caminho, né, a diferença de caminho óptico vai ser dado por Dzinho vezes o seno do ângulo psi, do ângulo de incidência, e o seno do ângulo θ. E aqui eu consigo perceber o seguinte, eu consigo isolar θ em função de φ, né, porque eu preciso de uma função. Então, a ideia vai ser essa. Eu vou isolar o θ em função de φ, ok? Bom, perfeito. Eu tenho o meu lambda, eu tenho o meu d. Então, com isso, se eu substituir os valores, esses valores aqui de lambda e d nessa equação aqui, né, lambda e d nessa equação aqui para m igual a 1, o que eu obtenho, na verdade, é essa equação, né? Eu estou isolando, na verdade, o meu θ, né? O meu seno de θ, eu estou isolando. Então, quando eu substituir os valores de lambda e de d, eu consigo mostrar o seguinte, que o seno de θ é igual a 0,4 menos o seno de psi. E aí o meu θ, só para a gente continuar, então o nosso θ, o seno de θ é igual a 0,4 menos o seno de psi. Então, se eu isolar o θ, é o arcosseno de 0,4 menos seno de psi. Tudo dentro do argumento do arcosseno. Ok? E aí, agora eu já tenho o θ, né? E agora o passo 3 é fazer o gráfico, né? Então, antes a gente tinha mostrado que o psi que o φ, né, o ângulo entre a direção de incidência e a direção do primeiro máximo, ele é igual a psi mais θ, desculpa. Como a gente achou o θ, a gente tem φ escrito em termos de psi. E agora eu consigo fazer o gráfico dessa gracinha aqui, ok? Então, se vocês fizerem o gráfico
para o caso de π sendo radianos, vai ser essa expressão aqui, né? Então, eu tenho um gráfico que parece uma parábola, né? E aí vai ser essa expressão que vai mandar na parada, né? Que vai ditar o comportamento de φ em função de π. Então, parece uma parábola aqui. E aqui esses valores especiais aqui. Tudo bem? Maravilha, né? Agora, se a gente quiser, na verdade, escrever em termos do ângulo de graus, a gente tem que fazer uma leve mudança na equação, né? A gente tem que escrever a nossa equação dessa forma aqui. Porque aí eu consigo inserir o meu ângulo π em graus e aí eu vou ter o meu resultado em radianos, ok? É só uma leve mudança aqui. Isso aqui a gente faz por regra de 3, mas é a única coisa que vai mudar, ok? Não se preocupe. Tudo bem? Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí.